Porque o assunto do pós-jogo foi elenco, Vinícius Andrade. Foi elenco, né? Foi inclusive motivo de muitas perguntas para o técnico Cuca. E o Cuca falou que não vai ficar citando mais elenco. Não vai falar mais sobre elenco do Atlético. A gente já quer ouvir o Cuca? Vamos lá. Vamos ouvir o Cuca então. O tamanho do Atlético é inquestionável, o investimento é questionável, né? Porque hoje nós estávamos muito abaixo do elenco que nós temos, né? Não que o elenco seja ruim, que muitos não jogaram. A tua pergunta é muito boa, mas eu não vou falar sobre elenco. Nós temos, vocês conhecem o elenco, o torcedor conhece o elenco, a diretoria conhece o elenco, então eu não preciso aqui falar do elenco. Eu tenho que trabalhar e potencializar o máximo que eu tenho, é o que eu posso fazer. Tua pergunta também é boa. E eu não me esquivo de perguntas, mas hoje eu não tenho como responder, sabe? Eu gostaria de estar vivendo um momento diferente, mas infelizmente é o que a gente está vivendo. Então eu vou trabalhar da melhor forma possível, tirar o máximo deles, mas não vou falar mais de elenco, porque o elenco, cada vez que você vai falar, você vai piorar. O elenco que eu tenho é esse aqui, eu vou trabalhar com os meninos até o fim. Ele não vai falar mais de elenco. Mas a fala dele diz muito, né, Pedro? Cada vez que você falar, você vai piorar? A grande frase a situação, né, no que ele quis dizer. Porque ele vai falar o quê, gente? Assim, sobre elenco? Eu vou te falar que ele falou sobre elenco no dia que o Atlético ganhou o Campeonato Mineiro. Exatamente. Ele falou ao vivo pra TV Globo, após o jogo, beleza, comemorando aí, mas tô esperando os reforços. E lá na zona mista com vocês também, você tava lá. Não tava, Vinícius? Tava. Pois é. Agora, o que eu não entendi muito na fala dele aí, é que ele fala, o tamanho do Atlético é inquestionável, né? Uhum. Mas o investimento é questionável. Mas não foi ele que pediu os caras, pô? E aí? Eu não entendi, foi isso. Queria mais. Ele queria mais investimento, né? Tá. Então, eu interpretei dessa forma. Tá. Eu aí, porque também fica a interpretação, porque me deram um jogador que eu não queria. Fica parecendo isso também. Mas pode ser realmente. E isso aí, ele tá falando há muito tempo. E a gente cansou de debater aqui. Pô, o Atlético não tem um primeiro volante com a característica que o Cuca gosta. Que é um cara ali, mordedor, cara pegador no meio de campo mesmo. Isso ele não tem. Tanto que ele colocou o Romão ontem, quando saiu o Gabriel Menino, né? E o elenco tá em qual das três categorias aí? Bom, médio ou ruim? Bom, pra mim é bom. Elenco. Tem um bom elenco. Agora, nesse momento, aí nós mudamos de opinião muito rápido. Eu vou falar aqui, o Atlético, na minha opinião, na média, ele tem bons laterais pela direita, que nesse momento houve sim uma queda do Natanael, tem ali 2 laterais na esquerda ou 3, só que na verdade 2, porque o Caio Paulista ontem de novo ficou devendo e para mim devia ser escalado como atacante. O problema do Atlético está no meio de campo. É o grande problema do Atlético. É ter um volante, marcador e ter ali uma opção quando o Gustavo Scarpa não puder jogar. E, principalmente, um outro ponto que eu gostaria de chegar, que parece até uma pirraça também para mostrar. Olha aí, vocês deixaram o cara embora, hoje eu precisei dele, ele não estava aqui. Um monte de cruzamento para a grande área. Para quem cabecear? O Rony? O Rony de 1,70m. Pois é. O Bernard? E nos minutos em que isso acontecia, o Davi vem fazendo o gol do Fortaleza lá contra o Bucaramanga. E aí depois até entrou o João Marcelo, eu nem sei a altura dele, mas é uma demonstração. É mais alto que o Rony, né? Mas não é um centroavantão alto, igual ele pediu em 2021, e veio o Diego Costa, igual ele sempre utilizou, tinha o Jô e tudo mais. Mas é uma outra posição que o Atlético precisa repor imediatamente. O Marcelo tem 1,82. Pois é. Mesmo, ele chegou a fazer o gol, né? Mas o Coelho estava impedido, né? Eu acho que o Atlético qualificou o seu elenco. O elenco, vamos dizer, o time, para mim é melhor até do que o do ano passado. Time titular do Atlético com todo mundo em ponto de bala. Com Arana, com Alan Franco, etc. Todo mundo lá, Hulk, claro e tal. Porque para mim o Rony é muito jogador,
O Coelho também encaixou muito bem, o Natanael tá muito bem. O Gabriel Menino, pra mim, é titular desse meio aí, não tem a menor dúvida disso. Acabou saindo ontem, daqui a pouco o Vini vai até atualizar aí a situação, né? Se preocupa ou não. Agora, aí a gente vai pra uma questão de elenco, de banco. Beleza, o Arana se contundiu, faz parte, qualquer jogador pode se contundir. E aí? O Alan Franco se contundiu. O Alan Franco é o cara de confiança, ele vai jogar todos os jogos ali. E aí? Como é que faz? Então, aí sai o Davidson, sai o Alisson. E contusão e suspensão tem que contar sempre, porque isso vai acontecer, além das convocações também. Os caras vão ficar 200 anos fora lá e vão voltar. Então, eu não sei até que ponto esse elenco também, com as saídas que foram, vai aguentar, não. Eu considero mediano. Eu considero mediano porque tem um desequilíbrio muito grande no meio de campo, e aí eu tô com o Lélio nessa, porque você não tem um volante ali com característica mais física, aquele cara destruidor. No ataque ainda acho que falta um centroavante para ser uma reposição ali ao Hulk, ou mesmo em determinado momento do jogo, para ter essa característica de um cara mais brigador. Acho que ainda falta também um ponta, já falei isso aqui, aquele driblador, aquele cara que resolve a situação em espaço curto. Soteldo, Ferreirinha, o próprio Arthur do Botafogo, jogadores com essa característica. Então, assim, zagueiro tá ok, laterais ok, mas o meio de campo tem um grande gargalo e o ataque ainda faltam peças. Com esse vale lembrar do meio de campo que o Atlético trouxe o Bernard, que até agora pouco fez, né? Pouco é que você tá sendo muito generoso, né? Então, ele fez a jogada do gol ontem, beleza e tal, mas... O Rafael Damasceno, continua a sua análise aí do elenco. Uma pergunta, Pedro Abílio, eu vi que tava fazendo. Vini, Lélio e amigos. Bernard vai render mais do que isso? Espera aí que a gente vai responder. Inclusive teve um camarada que perguntou isso aqui, vou até acreditá-lo. Nós estamos esperando, mas será que vai? Termina sua análise do meio pra frente aí. Não, faltam peças. E porque eu me incomoda quando vem esse discurso, por exemplo, do Paulo Brax e do Vitor, falando que, mas todo mundo estava elogiando o elenco no Campeonato Mineiro. Todo mundo não. Se a diretoria ela achou que o elenco era suficiente, então assuma essa responsabilidade, porque nem o Cuca ele avaliou dessa forma. Até o treinador avaliou que era necessário contratações, quando a janela de exceção ainda estava aberta. E o que o Atlético fez? Vendeu. Ele vendeu o Davidson, ele vendeu o Alisson, ele repôs com quem? Ou ninguém. E falou que tem que vender mais. E tem que vender mais. Então, assim, essa ilusão que foi criada não coloca na conta de todo mundo, não. Coloca na conta da própria diretoria que avaliou que era suficiente o elenco para disputar Campeonato Brasileiro, Sul-Americano e Copa do Brasil. E aí, certamente, para puxar o saco do patrão, eles estão falando isso, que o patrão, após Atlético e América na decisão, o que ele disse? O Rubens Menin, dando nome aqui a quem disse, né? As aspas... O Atlético tem o melhor elenco de todos os tempos. Me ajuda aí, né? Me ajuda mesmo. Não é e tá muito longe. E aqui qualquer um chega aqui e leva jogador do Atlético, pô. Sabe, abrir mão do Davidson foi um erro. O Alisson tudo bem, ele já tinha dado treta, tinha que ir embora e a proposta é boa. Mas que trouxesse um jogador pro lugar dele. O Otávio mesmo, tá machucado. Mas por que mas é porque tem uma chance de contrato mais longo lá. Pô, dá um aumento pro cara, sabe? Vocês aguentaram aí um cara igual Allan Kardec, quase 3 anos no time, sem fazer nada, cara. Só no departamento médico. Dê valor a quem tá produzindo, pelo amor de Deus. Isso é muito simples. Eu acho que se o Atlético, esses 3 aí que eu citei, que o Lélio citou também, se o Atlético tivesse mantido, o Alisson nem sei, mas o Alisson saiu, contrata outro, com a mesma característica ali, o elenco seria outro hoje. Eu tenho certeza, com o Otávio no meio, mesmo que ele fosse reserva, mas aí o Cuca não gosta do Otávio, tá, mas então gosta de quem? Cadê o cara que ia trazer? O Cuca indicou alguém e o Atlético contratou? Não, pode até ter indicado, mas o Atlético não contratou. E aí o Davidson, cadê? Tem alguém com a característica dele? Não. Então... porque e quando Ô Vinícius, o Otávio não chegou quando, ou pelo menos ele foi contratado quando o Cuca ainda era técnico do Galo? Foi 22. Pois quando o Cuca voltou, né? E aí depois o amor acabou assim rápido? Vai saber, né? Vai entender. Eu acho que ele já tava querendo sair há mais tempo.
Ah, tá. Não, aí são outros 500. O cara quer ir embora, então é tchau e benção também. Porque a proposta do Fluminense foi muito melhor. A proposta do Fluminense era melhor pra ele. Essas coisas fazem parte do futebol. Eu nem acho que tá errado, não. Assim, beleza. Só que você liberou o Otávio, então você precisa suprir com um jogador que seja com característica parecida e até qualidade melhor. A questão é essa. Então a não reposição. Até não sei se qualidade, mas precisa suprir. E porque a gente tá esquecendo aqui, o Atlético perdeu o seu principal volante. Batalha? Ué. Sim. Verdade. Que aí é uma perda quase que irreparável. A verdade é essa. Você quer manter o elenco no bom ainda, então? Vou manter no bom. Esperando, né, e rezando muito nessas próximas rodadas aí, até a 12ª, pro Atlético pontuar bem e aí no meio do ano trazer esses 4 jogadores aí que faltam para a sequência da temporada. E sempre contando também, né, que nenhum jogador mais se contunda, né, pelo amor de Deus. Ontem o Gabriel Menino foi substituído com 16 minutos de jogo e entrou o Ivan Roman para jogar de volante no lugar dele. Aliás, é bem esquisito, né, porque o Ivan Roman é um garoto que tá se adaptando ainda na zaga, né, e já entrou como volante. Até o Pedro Faria, durante a transmissão ontem, ele trazia pra gente e o Cuca testou isso no jogo treino do Coimbra. Do Coimbra, né? Lá no CT que a imprensa pôde acompanhar, com o Ivan Roman jogando de primeiro volante. Mas mostra também o tanto que o Cuca tá feliz com o Patrick, né? Também. Porque era o cara da posição e ele ficou no banco. Ele entrou só no finalzinho do jogo ontem. É verdade. E ontem começou com 3, né? Começou com o Rubens, com o Menino e com o Fausto. E, aliás, é outro também, né? Já era a mesma reclamação no Corinthians. Então, a gente mas até... eu ontem achei que ele, bicho, quando ele vai lá, tenta armar, fazer uma jogada, eu acho que ele foi bem, cara. Você pode contestar o poder de marcação dele, mas tecnicamente eu achei que ele fez um jogo bom. O Fausto Vera. Eu, particularmente, achei. Concordo com você, desde que tenha alguém pra recompor no lugar dele, então. Pois é. Mas também pegar alguém que faltou ontem, eu vou te contar, galera. Difícil, viu? Não, eu falo com a bola no pé, ele acertou lançamentos, passes tecnicamente ele é bom, Léo. Tecnicamente ele é bom. E a gente achava, sinceramente, que ele era carta fora do baralho. Até outro dia a gente tava falando isso aqui, que o Cuca não tá nem aí pro... Parecia que era mesmo, né, Seabra? Eu acho que deixou de ser porque o Cuca falou, vou escalar quem, né? Eu acho que chegou num ponto que assim, olha, eu não tenho outro, ele não vai sair, não sei se teve proposta, se não teve, fechou a janela toda. Então, meu filho, vem cá, vamos jogar, porque... E aí? Léo, tem muita gente aqui no chat também, quero saber a opinião de você e do Seabra sobre o Cuca. O Hugo Tadeu, por exemplo, aqui, ó, falou, o Cuca também tem que ser cobrado, tem que fazer esse time jogar mais. E eu concordo com isso, com certeza. Ele também tem a parcela de culpa dele. A gente vai e pega alguns jogos aí pra trás. O Atlético, principalmente aquele jogo contra o Vitória, que assim, ele foi até aquele momento tinha sido muito ruim, mas ele tem a parcela dele no jogo também contra o Santos lá na Vila Belmiro. E a gente vinha alertando justamente, né, para alguns jogadores que tiveram ali uma queda, o Coelho e o Rony, por exemplo, o próprio Hulk, o Scarpa, e ele poderia ter feito um esquema diferente para jogar lá na Vila Belmiro e não fez. E aí acabou perdendo por 2-0 e tô muito curioso para saber como que ele vai montar o time para sábado lá no interior de São Paulo. É Mirassol, né? Isso. E tem outra também, concordo com o Tem até boas notícias, daqui a pouco a gente vai falar pro jogo. Boas notícias? Aí é bom. Opa. E outra coisa, além disso tudo que o Léo falou, outro dia nós falamos sobre o Leonardo Jardim sobre isso, e a mesma coisa eu falo em relação ao Cuca. O Cuca veio pro Atlético, depois de uma especulação grande, quem vai ser o treinador, não vem veio o Cuca, beleza. O Cuca veio porque ele quis. Ele sabia onde ele estava entrando, ele conhece o Atlético de cor e salteado, de cima e embaixo, ao contrário. Ele sabe o elenco todo, ele já sabia o elenco todo que ele tinha na mão. Ele já sabia se ia ou se não ia contratar. A gente pode até ser que a gente não saiba, né? Porque as coisas não são passadas. Mas internamente, com certeza sim. Ele já sabia se vai contratar, não vai e tal. Então agora também é o tal negócio. Mas o elenco não sei o que, então eu vou tirar o meu aqui da reta porque o elenco... Não, peraí, você veio porque você quis.
Ninguém obrigou ninguém a assumir um lugar. Então, quando você veio, você sabia onde você estava entrando. Agora, a mesma coisa eu falei em relação ao Leonardo Jardim, que ele falou, eu sou neutro em relação ao elenco. Não é. Não é neutro, não. Assim como o Cuca também não é neutro em relação ao elenco do Atlético de hoje, não. Mas eu tenho curiosidade, sabe, pra saber como que é esse alinhamento, assim, da diretoria com o treinador, porque não é o primeiro que demonstra insatisfação com o elenco e com a falta de investimento. O Cuca, de uma forma mais amena, né? Ele consegue contornar melhor essa situação sem gerar muito desgaste com a diretoria. Mas a gente já viu o Kudê, por exemplo, rasgando o verbo e rompendo completamente com a diretoria, tendo a mesma insatisfação, só que com um discurso muito mais exaltado, diferente. Mas a insatisfação do Cuca, ela, pra mim, ela faz todo sentido, mas não também o coloca como vítima na história. Ele também tem a sua parcela. Inclusive, pro jogo de ontem, gente, eu acho que essa discussão sobre elenco aqui, ela não cabe pro jogo de ontem, porque com todas as limitações do Atlético, ele ainda assim é infinitamente superior ao Caracas, tinha obrigação de jogar melhor. Aí eu coloco muito na conta do Cuca e dos jogadores que entraram numa apatia. Eu falei ontem na transmissão, desinteresse, a Dimar até discordou, outros torcedores discordaram de mim, mas eu reafirmo, se não é desinteresse, você pode colocar aí falta de concentração, apatia, algo nesse sentido, mas assim, parecia que o Atlético foi jogar uma pelada. Não, e aqui? Bom, aí agora eu vou concordar com o Vinícius. Aê, deram as mãos. Olha aí. Teve um lance que vai... Torcer, né? Não, teve um lance que o menino lá, o Caio Paulista, vai pegar a bola numa vontade pra cobrar o lateral. Nossa. Bicho, aquilo lá me fez muita raiva. Mas realmente, né, nesse jogo de ontem aí, eu falei, o primeiro tempo foi horrível. Os caras estavam mortos dentro de campo, sabe? Isso aí pra mim também houve sim uma apatia, tanto que quando voltou acelerando, criou algumas situações e até que o Bernard, ele faz o Cuca perder a paciência com ele perdeu a chance do segundo gol ali pra liquidar a fatura, não fez e foi pro banco de reservas, não foi isso? Foi justamente, até achei que ia jogar mais em termos de tempo o Bernard em relação ao tempo que ele foi substituído.